Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Nós vamos dar sequência à série de vídeos sobre como recuperar dados financeiros usando o Python. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar a API do AlphaVantage. Pessoal, eu estou com o Google Colab aberto aqui e eu vou mostrar para vocês como usar a API do AlphaVantage, ok? Vou usar essa seção aqui que eu criei chamada AlphaVantage. E para começar, eu vou entrar aqui no site do Pandas Data Reader, nessa primeira opção aqui, ó, Remote Data Access, só para mostrar para vocês que ele possui todas essas opções aqui, tá, que são as APIs que ele suporta, e uma delas é a AlphaVantage, né, que é a que a gente vai usar. E aqui, como fonte, a gente consegue recuperar dados de todas essas fontes aqui. O interdiário, diário, diário com ajuste, semanal, semanal com ajuste, o mensal com ajuste e o Forks, o diário, ok? E aqui ele tem inclusive um exemplo de como usar a API. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que o site do AlphaVantage, eu já até entrei aqui, ó, a gente precisa de uma chave para usar essa API. Então, se a gente vir aqui em Home, no site da AlphaVantage, é só clicar nessa opção aqui, preencher esse formulário, clicar nessa opção aqui e ele já vai fornecer uma chave para você. A chave é gratuita, ok? E a gente vai usar para recuperar os dados aqui na nossa programação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como usar essa chave. Bom, para começar, então eu vou importar as bibliotecas que a gente vai usar nessa aula. Então eu vou dar aqui um import, pandas data reader .data as web. Vou importar também o matplot lib.pyplot as plt e vou dar um shift enter. A outra coisa também é que se você não tiver instalado o AlphaVantage, vou até criar mais um código aqui, você usando o ponto de exclamação, é só usar o pip install e AlphaVantage, dessa maneira. Ok? É só dar um Shift Enter e executar, que ele vai instalar para você o AlphaVantage. Eu já instalei, então não preciso executar essa linha aqui. Tá bom? E para a gente usar a chave, é o seguinte. Eu vou criar uma constante aqui, ó, com esse nome aqui, AlphaVantage API Key. Vou copiar isso daqui. Eu já fiz isso aqui, tá? Numa seção separada. Mas eu só vou mostrar para vocês como seria, no caso, com a chave de vocês. Então, vamos supor que a chave de vocês seria key, por exemplo. Key 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Aqui maiúsculo também. Então é só colocar esse valor nessa variável e executar a linha, ok? Eu não vou executar essa linha porque a minha chave já foi, eu já criei essa variável aqui na seção chave, tá bom? E já executei lá. Ok, o que a gente vai fazer agora é da mesma maneira que a gente fez na aula passada, a gente vai criar duas variáveis de data início e data final. Como a gente vai recuperar dados de séries históricas, então a gente precisa da data de início e data final dessa série histórica. Então eu vou criar aqui data início, que será uma string, né? Será nesse formato aqui, 2006, do mês 1, do dia 1º, e data final, que será agora de 2020, colocar do mês 7, do dia 1º. Shift Enter para executar essa linha. E agora, para a gente recuperar os dados, é muito parecido com a forma que a gente recuperou na aula passada, usando o Yahoo Finance. Aqui ele tem um exemplo, só que eu vou usar uma maneira um pouco mais simplificada. Inclusive, eu não vou usar essa biblioteca que ele está usando aqui, o OS, ok? Eu vou usar da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar do ativo Petrobras, da Petro, né? Eu vou fazer o seguinte,
Vou chamar o método DataReader e a gente vai passar os parâmetros que o método exige. Então, o primeiro é o símbolo. O símbolo da Petro é Petro, tr4.sa. Na aula passada a gente viu que o símbolo para usar o Yahoo Finance era o símbolo do ativo .sa. Aqui para a gente usar com Alpha Vantage é SAO, ok? O próximo parâmetro vai ser a fonte que a gente vai extrair esse dado. Então aqui a gente tem todas essas fontes. Eu vou usar a mesma fonte que ele está usando no exemplo aqui, o diário, tá? AVDaily. Então vou colocar aqui o AVDaily. E aqui agora ele pede o start, né? O start, que vai ser minha data início. O end, que vai ser minha data final. E agora aqui a gente tem um parâmetro a mais que vai ser a chave, tá? Que é a API Key. Vou copiar e colar aqui. Ctrl V. E a nossa chave é essa variável que a gente definiu aqui, tá? Que vocês definiram aí com a chave que você recuperou lá no site. Tá bom? Vou copiar aqui. Agora sim. Shift Enter para executar a linha. Ele já executou. Agora se eu digitar aqui Petro, Shift Enter, ele vai mostrar todos os dados históricos da série de cotações da data entre a data de início e a final que a gente pediu para recuperar, ok? E da mesma forma que a gente viu na aula passada, a gente consegue manipular esses dados também. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Petro, aqui eu vou colocar o preço de fechamento, por exemplo, .plot, Shift Enter, opa, o que eu fiz aqui? Coloquei class aqui em vez de close. Aqui é close. Tá? E aqui ele irá plotar todos os preços de fechamentos no gráfico. Ok? Outra coisa legal que eu quero mostrar também, que a gente consegue usar com o Alpha Vantage, a gente consegue pegar preços de pares de moedas, né, do Forex. Para isso, eu vou fazer o seguinte, por exemplo, eu vou pegar o par de moeda dólar real, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, dólar real. Eu vou usar a mesma coisa, web.dataReader. Só que aqui eu vou passar USD barra BRL. E aqui como fonte, ele tem um exemplo aqui, ó, aqui embaixo. Eu vou passar AV Forex. AV Forex. A gente não precisa passar data de início e data final, tá? Só que aqui a gente precisa passar a API Key, que é a chave que a gente declarou aqui em cima. Essa chave aqui. Passando a chave aqui, Ctrl V. Shift Enter para executar. Se eu digitar agora dólar real, né? Shift Enter. Ele mostra o preço nesse exato momento do que está custando o dólar em comparação ao real. Okay? A gente inclusive consegue passar não só um par de moeda, mas mais de um par de moeda. Por exemplo, se eu quiser pegar o dólar frente ao real e o dólar frente ao iene japonês, por exemplo, eu posso passar aqui, por exemplo, pares. Aí, em vez de a gente passar só o símbolo, a gente passa uma lista de símbolo. Tá? Então, eu coloco aqui web, .dataReader. Eu vou até copiar aqui, ó, fica mais fácil, tá? É a mesma linha de código aqui, só que o que a gente vai fazer de diferente é que aqui vai ser uma lista, não só o símbolo. Então a gente já tem o dólar frente ao real, e agora eu vou passar o USD, que é o dólar, frente ao iene. Opa, JPY. Tá? Shift Enter.
Se eu digitar agora pares, ele traz o dólar frente ao real, que está custando R$5,11, e o iene, que está custando, o dólar, que está custando 104 ienes. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo a gente vai ver como recuperar dados do Fed, que é o Banco Central norte-americano, e do Bacen, que é o nosso Banco Central.